Meninos, bom dia, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que bem. Hoje a nossa aula é sobre diabetes, uma aula esperada, porque eu sempre compartilho com vocês alguma questão de diabetes, paciente com diabetes, e a gente não fala sobre diabetes, né? Deixa eu baixar minha televisão aqui, meninos. Tô ligada no ministro da Saúde. Então, bacana a gente poder falar, né, sobre diabetes e sobre toda a questão fisiopatológica, sinais, sintomas e toda a epidemiologia e todo o contexto de tratamento, né, e as novas literaturas a respeito e as novas definições, né? Então, a gente vai começar conceituando, né? Então, qual é o conceito de diabetes? Diabetes, na verdade, ela faz parte de um grupo de doenças metabólicas e é como a gente já discutiu em outros momentos, ele é considerado uma doença crônica não transmissível, certo? Que são as DCNTs, como a hipertensão que a gente já discutiu. A grande característica dela é o quadro hiperglicêmico, né, que sem dúvida nenhuma associa a hiperglicemia a outros fatores importantes de lesões em alguns órgãos que são irrigados por microvasos ou por capilares. Então, locais onde eu tenho ramificação vascular menor, eu tenho um prejuízo desse órgão por conta de quê? Porque a glicose ela é deletéria para a parede do vaso, ou seja, a glicose faz mal para a parede do vaso, ela prejudica a parede do vaso. E órgãos que são irrigados com vasos de calibres menores são prejudicados por conta disso. Então, olhos, rins, né, nervos, e o coração acaba tendo uma sobrecarga porque ele tem que ter uma potência de contratibilidade maior para conseguir permitir que este sangue denso em glicose circule no corpo do paciente que tem essa disfunção metabólica, certo? Então, ao longo dos anos, eu posso ter um paciente que apresente aumento da área cardíaca, que chama, muito bem, hipertrofia cardíaca. Por quê? Porque o coração trabalha mais. E a gente tem que lembrar que todo músculo que trabalha mais faz hipertrofia celular. Então, meninos, por que tudo isso acontece? Né? Porque a gente tem a lesão ou destruição das células beta-pancreáticas que se localizam nas ilhotas de Langerhans, no órgão pâncreas. E por conta desta alteração, nós não temos, né? Não temos célula beta, não temos produção insulínica, certo? E aí, além disso, eu também posso ter uma resistência à insulina. Então, algum desses fatores faz com que a insulina não seja suficiente no organismo do paciente que é diabético. A epidemiologia ela é crescente e mundial, né? E eu acho que eu já falei, a gente já conversou sobre a questão de qualidade de vida em sala de aula. Então, quanto mais a alimentação da população fica ruim, em termos de quantidade de açúcar e condimentados todos, maior é a chance. Porque a gente tem que entender o seguinte, gente, quanto mais meu pâncreas trabalha para produzir insulina de acordo com o que eu tenho de ingesta alimentar, ao longo dos anos eu vou cansando esse pâncreas de trabalhar, né? Pacientes que comem açúcar demais, uma época vai dar PT nesse pâncreas, né? E alguns estudiosos diziam até alguns anos atrás que a diabetes ela segue uma linha da árvore genealógica pulando uma geração. Então, a maior tendência é essa, quando seu avô tem, seus pais não têm, mas você tem risco de ter. Então, quando eu tenho na minha família alguém diabético, eu preciso pensar em maneiras de preservar o meu pâncreas,
Em que sentido? Fazendo com que ele trabalhe menos. Como que eu faço meu pâncreas trabalhar menos? Ingerindo menor quantidade de alimento que tenha alta concentração de açúcar e carboidrato. Qualidade de vida, com atividade física e tudo mais. Certo? Por quê? Porque a chance de eu desenvolver é muito maior do que uma pessoa que não tem diabético na família. Por isso que é importante em uma anamnese eu perguntar histórico familiar. Porque de acordo com o perfil familiar que aquele paciente apresenta, eu consigo traçar risco para esse paciente. Certo? Então a epidemiologia é crescente, cada vez maior, e a gente tem aí uma projeção de cada vez uma concentração maior nessa faixa etária aqui. Por quê? De 45 a 64 anos. Porque é a faixa etária que aquele pâncreas já está cansado de trabalhar de acordo com a qualidade de vida que eu dei para esse pâncreas durante todos os 40, 45, 60 anos de vida. Certo? Então, entendam, países que se alimentam mal e têm uma cultura nutricional ruim, tem maior chance de ter pacientes diabéticos. Hoje, a gente tem uma quantidade de crianças obesas, já com essa comorbidade, que só tem crescido, gente. Só tem crescido. E a grande preocupação disso é que idoso, que jovem adulto que essa criança vai ser, né? Tudo por conta de uma cultura nutricional inadequada, né? Onde a gente percebe no país que as dietas são modinhas, né? Bom, então, por conta desse contexto todo, apresenta alta morbimortalidade. Então, o que é morbidade? Concentração de doenças por milhão, de pessoas doentes por milhão de população. O que é mortalidade? Concentração de mortes por milhão de população. Então, a gente tem uma alta morbimortalidade com perda importante da qualidade de vida. Tá? É uma das principais causas de mortalidade e também de causas primárias para insuficiência renal, amputação, cegueira e doença cardiovascular. Então, a gente não está falando de uma doença só metabólica. Ela é uma doença crônica, não transmissível, que promove deteriorização de órgãos-alvo ao longo dos anos, certo? E aí, a gente tem, ao longo dos anos, o desenvolvimento de doenças que o paciente diabético desenvolve em órgãos-alvos, né? Circulação, rins, coração, visão, né? Por quê, gente? Porque a cada ano que passa, o paciente diabético que não se cuida tem grande chance de desenvolver comorbidade, né? Eu tive contato, né, durante a minha vivência assistencial com muitos pacientes diabéticos. Então, pacientes já adultos e pacientes crianças e adolescentes, né? E o que a gente observava? Que controlar o diabético na infância e na adolescência eram as fases mais difíceis, porque é a fase que a sociedade te impõe o comer gostoso, doce e etc. Né? Então, essa é a grande questão. Se você tem uma cultura que não fomenta esse tipo de alimentação, é mais fácil de você conseguir colocar algumas questões, né, para esses pacientes. Mas não é o caso da nossa sociedade, né, gente? Onde a gente já também falou desde o começo do semestre sobre a questão dos fast foods e toda a propaganda negativa em relação a uma cultura ruim de alimentação, né? Então, nada mais é do que a consequência disso tudo em termos de qualidade alimentar. E até porque a nossa população não tem condições financeiras, né? Muitas vezes para uma alimentação mais saudável, né? Até aqui tudo bem? Podemos continuar? Bora lá então. Só fui abrir a porta para meu bebê sair, que ela cansou de ficar comigo aqui. Então, bora lá. Quando a gente fala então do diabetes, vamos entender o seguinte: quem é a insulina? Insulina é um hormônio, certo? Endógeno, liberado pelas ilhotas de Langerhans, células beta-pancreáticas, que permite, ele é um receptor, esse é o receptor da insulina que fica na parede da célula.
A partir do momento que eu tenho insulina sendo produzida, esse receptor, essa insulina vai permitir o quê? Vai abrir caminho para que as moléculas de glicose entrem aqui, e a partir do momento que essa molécula de glicose adentrou para dentro da célula, eu tenho a transformação bioquímica em ATP, que transforma essa molécula de glicose em energia. Certo? Isso é fisiologia. Muito bem. Quando eu não tenho um pâncreas funcionante, eu não tenho receptor dessa glicose para essa parede celular, então essa glicose não entra e eu não tenho geração de energia. Certo? Então é basicamente isso a fisiopatologia da diabetes. Ok? Então vamos entender um pouquinho quem é a insulina, né? Então a insulina ela tem dois efeitos, né? Então a gente vai discutir o efeito quando eu tenho insulina e quando eu não tenho. Então o efeito da insulina anabólico é que ela armazena carboidrato em excesso sob a forma de glicogênio na região hepática e muscular. Isso vocês devem ter visto já em fisiologia, fisiopato, né? E também armazena gordura, só que no tecido adiposo. Então, quanto mais eu faço ingesta, mais eu acumulo carboidrato em forma de glicogênio. O excesso, geralmente, açúcar e carboidrato são os tipos de alimento que mais a gente consome, né? E gordura também, né, meninos? Então, todo esse excesso que a gente ingere, ele é armazenado em forma de glicogênio, tanto no músculo quanto no fígado. E a gordura vai para o tecido adiposo que a gente odeia. Ponto. Também ele faz o quê? Promove a captação de aminoácidos no sangue e faz a síntese de proteína dentro das células, além de impedir que a proteína intracelular se degrade. Certo? Efeitos da falta de insulina, que é o efeito catabólico. A hiperglicemia, porque a partir do momento que eu não tenho mais esse hormônio para abrir a entrada da molécula de glicose para dentro da célula, essa glicose fica solta na corrente sanguínea. Logo, eu tenho um quadro de hiperglicemia, certo? Promove uma alteração importante no metabolismo dos lipídios, né? Porque eu não tenho como acumular em tecido adiposo, então eu tenho uma alteração importante. E degradação proteica, né? Porque quando eu tenho insulina, ela impede a degradação proteica. Quando eu não tenho, ela acontece a degradação proteica, certo? E aí, o que a gente tem que pensar é que esse mecanismo ele é fisiológico, né? Da insulina armazenar em forma de glicogênio o excesso de carboidrato que a gente ingere no fígado. Porque aí, a partir do momento que eu fico um tempo maior sem ingesta dessa glicose, desse carboidrato, o meu organismo entende que eu estou com baixa concentração de açúcar no sangue e libera isso. De que forma? Glucagon pega este glicogênio, né? Transforma novamente em glicose para ser absorvida na corrente sanguínea, certo? Que é o que está acontecendo aqui, essa explicação. Então, meninos, aqui são algumas imagens alvo, né? Lesão encefálica, lesão ocular, né? De retina, lesão circular, né? Então, as neuropatias no paciente diabético são muito comuns, porque como a glicose é deletéria para vaso, ela vai lesando nervos periféricos, e aí eu deixo de ter sensibilidade naquela região periférica, e a partir do momento que eu não tenho sensibilidade por conta da lesão desse nervo que a glicose em excesso produz, eu perco a sensibilidade. Sendo assim, eu deixo de sentir um sapato que está me machucando, eu deixo de sentir lesão naquele membro, e isso predispõe aí os pés diabéticos que muitos falam, certo? Então, aqui tem um modelinho, né, de uma lâmina da célula beta-pancreática, né, que lindinha, e aí o valor de referência da glicemia. Então, coloquei aqui para vocês o que a gente vê, a máxima dos laboratórios, que é 126. Só, meninos, que de verdade que isso cada vez abaixa mais. Por quê? Porque 126 já é para eu ficar preocupada e começar a mudar a qualidade de vida desse paciente que não está adequada. A princípio pela alimentação e depois pela atividade física. Porque quanto mais eu incentivo isso no paciente, menor a chance de desenvolver essa doença, né?
Então, de 70 a 126 é o máximo, mas a gente tem laboratório, depende muito do laboratório que vai fazer o exame. Tem muito laboratório que o valor referência é 99. Tem alguns que é 110, certo? Então, a gente tem aí esse espaço grande de valor considerado dentro da normalidade, tá? Aqui outra foto de uma lâmina de células das ilhotas de Langerhans, né? E aqui eu tenho paciente, né? Uma persona sem diabetes, uma persona com diabetes, onde eu não tenho a glicose entrando dentro da célula e transformando em energia. Logo, essa glicose fica solta na corrente sanguínea, né? Então, fisiologicamente, eu como, quando eu como, essa glicose entra para dentro do organismo em forma de açúcar, em forma de carboidrato, né? E aí eu estimulo o meu pâncreas a produzir, pelas células beta-pancreáticas, insulina. Essa insulina vai permitir com que o excesso vai ser armazenado em forma de glicogênio, né, pelo movimento glicólise, e no músculo. Agora, a partir do momento que eu não tenho insulina, esta glicose, que é o bombonzinho aqui, vai ficar solta na corrente sanguínea, certo? Então, tudo bem até aqui? Se tiverem alguma dúvida, parem a aula, voltem, peguem o material. No final da aula tem a referência, que é o caderno, o último manual da Sociedade Brasileira de Diabetes sobre a doença, né? Acho que vale a pena aí um tempo dedicado a estudar isso, né? Por quê, gente? Porque diabetes é uma doença muito, muito incidente. E a maioria dos pacientes que a gente vai cuidar na atenção básica, na atenção secundária, hospitalar, tem diabetes. Entende? Então, eu preciso entender esse contexto do cenário da diabetes. Então, vamos falar um pouquinho sobre os tipos. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha essa subclassificação. Essa subclassificação, ela veio depois aí do manual de 2015, tá? E aí, esse manual explicou pra gente que quando a gente fala de diabéticos tipo 1, a gente fala de quem? Basicamente de criança e adolescente que desenvolve diabetes tipo 1 por dois mecanismos. Autoimune. Alguma alteração orgânica permite a destruição imunomediada das células beta-pancreáticas. É algo imune ao organismo do paciente diabético, que tem essa autodestruição. Isso corresponde a 5 a 10% dos pacientes diabéticos, certo? Então, nós temos o diabético tipo 1A, que é o autoimune. A alto. Então, para a gente gravar, façam a relação do 1A com o A do alto, certo? Quando eu penso no diabéticos tipo 1B, eu penso no idiopático. O idiopático não existe uma causa conhecida, certo? É a minoria dos tipos de diabetes tipo 1 e aí tem a grande característica de ter ausência de marcadores sobre autoimunidade contra as células beta e também não produz insulina, certo? Entre as duas, tipo 1AB, tipo 1A e tipo 1B, AB é menos comum, ok? Então, aqui, ó, qual é a característica epidemiológica? Então, esse menininho geralmente tem de 10 a 15 anos, mas a gente tem incidência também em menores dessa faixa etária. Físico, ele apresenta ser magro, ele tem basicamente os 4 P's. É fundamental que vocês gravem esses 4 P's, que são os 4 sintomas preditórios do diabetes. P de polifagia. O que é polifagia? Muito bem. O que é P poliúria? Muito bem. O que é P de polidipsia? Ok. Será que estão acertando? E P, o quarto, de perda ponderal de peso, certo? Então, polifagia, aumento da fome. Poliúria, aumento da urina. Polidipsia, aumento da sede. E por que tudo isso acontece? Qual a explicação? Eu tenho um aumento da fome, gente, porque o que eu estou comendo não está sendo transformado em energia para minha célula. Então, a minha célula reconhece a carência de glicose. E isso estimula a minha fome, mecanismo de defesa fisiológica.
Poliúria, aumento da urina. Por quê? Porque eu tenho polidipsia. As duas estão ligadas. Polidipsia, aumento da sede, vai direcionar o aumento da urina, certo? Muito bem. Então, geralmente, a glicemia desse paciente dá acima de 200 miligramas por decilitro, né? Tenho presença de anticorpos, né? E podem responder mal aos os hipoglicemiantes orais e podem desenvolver cetoacidose diabética, que é o conhecido CAD, ok? Que é uma complicação da diabetes. Então, retomando, nós temos o diabético tipo 1, que se divide em subtipo A, subtipo B. Subtipo A, autoimune, né? E o tipo B, idiopático, que corresponde à menor concentração dos pacientes diabéticos tipo 1, ok? Falemos então um pouquinho do diabetes tipo 2. No diabético tipo 2, que corresponde à maioria dos casos, de 90% a 95%, é aquele paciente que tem dificuldade, defeito na liberação da insulina, certo? Ou essa insulina se torna resistente e eu não tenho o movimento metabólico acontecendo do mesmo jeito, certo? Algumas literaturas apontam, talvez, uma interação de fator genético importante quando alguém da minha família é diabético, como eu falei para vocês, e também fator ambiental, né? Então, a maioria desses pacientes apresenta aí sobrepeso ou obesidade, né? Por quê? Porque se alimentam demais, querem comer demais. A faixa etária mais comum para esse tipo de diabetes é acima de 40 anos. Ok? Então, é esse carinha aqui, ó. Acima de 45, é obeso, né? Não tem sintomas no começo, diferente do tipo 1. A glicemia geralmente dá abaixo de 200, né? Responde bem aos hipoglicemiantes, certo? E dificilmente vão desenvolver a cetoacidose diabética, ok? Meninos, vejam bem, essa caracterização desse desenho é assim, a característica desses pacientes é essa, mas a gente não está dizendo que obrigatoriamente um paciente tipo 2 é obeso e o tipo 1 é magro. Você pode ter outros fenotipos aí, tá bom? E tem também a diabetes gestacional. A gestacional, gente, é o desenvolvimento à intolerância à glicose na mulher durante o processo gestacional. Quem é o risco para desenvolver? Quem é a mulher que tem maior risco de desenvolver essa diabetes gestacional? Mulheres que engravidam acima dos 35 anos, mulher que tem histórico de diabetes na família e mulheres que engordam demais, fazem sobrepeso durante a idade gestacional, certo? Então, nós temos aqui a característica, resumindo no quadrinho, diabéticos tipo 1, 1A, 1B, certo? Tipo 2, diabetes gestacional, diabetogênica, e outros motivos, que são síndrome monogenéticas. Essas aqui, gente, eles podem ser induzidos por lesão pancreática ao longo da vida. Pacientes alcoólatras, pacientes em uso abusivo de glicocorticoides. Então, são pacientes, muitas vezes, que sofrem um trauma, uma inflamação no pâncreas, que o pâncreas perde essa função metabólica e excretória. Então, vai depender muito do nosso paciente, certo? Então, algumas características da diabetes. Então, a gente observa a instalação da diabetes, geralmente, quando eu tenho os 4 P's, ok? O histórico nutricional, peso e prática de atividade física é importante para a gente definir o perfil desse paciente. Risco cardiovascular, eu preciso investigar com eletrocardiograma e com função cardiovascular. Histórico e complicações, importantíssimo, ok? Episódios de hipoglicemia, é importante a gente identificar também. E avaliar a função renal, certo? Assim como também doenças
coronarianas, certo? Aqui a gente tem foto de um paciente que a gente faz uma análise do pé dele, porque o pé, como é a última porção da estrutura corporal de um paciente, é a parte mais distante do coração que tem maior chance de desenvolver insuficiência vascular, né? Então, o que eu preciso atentar? Para o tamanho da unha desse paciente, para ver se esse paciente não teve nenhuma lesão, infecção, se tem calo, como está o pulso tanto pedial quanto tibial, como está a sensibilidade, e aí a gente pode estimular nessa região aqui a sensibilidade dele com materiais muito sensíveis e você vai intensificando a característica desse material. Então, desde uma pena até uma ponta de caneta, um prego, certo? Então, a gente precisa analisar vibração, a sensibilidade da vibração, a sensibilidade à dor e o reflexo dos tornozelos, certo? Esse é um dos testes que a gente pode fazer para ver se o nosso paciente diabético tem preservação de sensibilidade, certo? Estamos juntos até aqui? Eu sei que essa é uma aula mais longa, mas não tinha condições da gente dividir em 2 momentos, tá? Então, se vocês cansaram, talvez agora seja o momento do intervalo. Parem um pouquinho, eu não posso parar, senão eu vou dormir de tanto sono, que eu tô cansada beça, meninos. Agora, aqui onde eu estou gravando a aula, são 9 horas, 9h09, e de verdade que estão sendo dias muito cansativos, né? A gente tá numa pegada no hospital de estruturar todas as coisas, então é um cansaço além do físico, sabe? O cansaço mental é grande. Mas bora lá, né? Deus está na direção de todas as coisas. Então, se quiserem agora parem um pouquinho, façam o seu intervalo, tomem um cafezinho e bora continuar, tá bom? Bom, então, como que eu sei a glicemia de um paciente? Eu tenho 2 maneiras. Fazendo um exame de glicemia, né? De sangue, colhendo no tubo bonitinho, ou fazendo uma glicemia capilar, que as pessoas chamam de maneira inadequada de destro. Por que glicemia capilar? Porque por meio de um furo que eu faço no dedo do meu paciente, eu perfuro um capilar. Eu pego essa gota de sangue e faço essa fita absorver. Quando essa fita absorve, esse aparelho vai fazer a leitura da concentração de açúcar que tem nessa gota de sangue. Então, entendam que a glicemia capilar está fazendo análise de uma gota de sangue. O exame de glicemia, quando eu colho o exame de sangue e mando para o laboratório, tem uma análise mais ampliada. Quando no visor do meu glicosímetro, esse aparelhinho chama-se glicosímetro, dá HI, isso significa que o valor glicêmico está acima de 500 miligramas por decilitro. Então, meu paciente encontra-se num quadro de urgência glicêmica, ok? Então, como que a gente vai tratar o paciente, né? Não existe padrão de tratamento, existem tratamentos que podem ser adaptados. Então, para que isso aconteça, gente, eu preciso conhecer quem é meu paciente. O que esse meu paciente tem de doença de base, qual a necessidade que eu tenho de orientar a perda de peso, porque eu sei que o diabético tipo 2, que tem a maior predisposição para a obesidade, se ele perder peso, concordam comigo que o pâncreas tem que trabalhar menos? Então, tudo em prol da qualidade melhor de vida, certo? Analisar a questão financeira, porque não adianta você propor para essa família dietas mirabolantes, adoçantes carérrimos, e ele não tem dinheiro para comprar arroz e feijão, né? Então, é importantíssimo a gente adaptar a realidade do nosso paciente ao plano de cuidados que a gente está estabelecendo para ele, certo? Então, a gente tem que conhecer quem é o nosso paciente, todas as suas relações aí de família, enquanto indivíduo, né? E pedir um exame mais específico, que é a hemoglobina glicada, certo? Muito bem. Então, eu vou verificar isso e vou pedir exames de controle maior dessa glicemia. Glicemia em jejum, que eu faço com 12 horas de jejum no meu paciente,
e glicemia pós-prandial de 2 horas. Então, o que é pós-prandial? Após a refeição. Meu paciente almoçou, deu 2 horas, eu vou e faço a coleta. Ok? Então, nós temos vários tipos de classe farmacológica. Nós temos os sensibilizadores de insulina, como as biguanidas, né? Um exemplo das biguanidas é a metformina, que é distribuído em todos os serviços de atenção básica, certo? Então, eu posso ter a metformina tanto de liberação prolongada, como também de liberação imediata. Vai depender de muito quem é o nosso paciente, certo? Nós temos hoje antidiabéticos inalatórios, como se fosse spray que o paciente faz quando ele está sentindo que está fazendo pico diabético, pico hiperglicêmico. Nós temos insulina prandial, que a prandial é quando o paciente se alimenta e depois faz uso. E a insulina basal, que eu posso ter tanto ação intermediária, que é a NPH, o pico de ação vai acontecer de 4 a 10 horas, certo? Ou ação prolongada, onde eu quero que meu paciente não tem pico de ação, mas que comece aí de 6 a 8 horas, depois tem um efeito até de 24 horas. Então, toda a adequação do tratamento vai depender de quem é meu paciente. Inclusive, se ele tem condições de fazer o controle da glicemia capilar dele na casa. Com a caneta portátil, eu oriento meu paciente. O autocuidado para o paciente diabético é fundamental, meninos, porque ele se empodera e ele consegue cuidar dele depois sozinho, sabe? Então, ó, é nesse tico de sangue que a fita vai absorver e a partir do momento que absorver, o leitor do glicosímetro vai fazer a identificação da quantidade de glicose nesse sangue, certo? Então, locais de aplicação da insulina. Nós vimos já em saúde, em semiologia, a técnica subcutânea. Então, aqui são regiões onde eu posso fazer subcutânea, certo? E aqui a técnica. Qual é a seringa para subcutânea e a agulha? Acertou quem respondeu? Muito bem, seringa de 1 e agulha de 13 por 4,5. Então, qual é o ângulo? Qual, meninos, é o ângulo? 90 graus. Esse é o ângulo. Ok? Então, a nossa assistência de enfermagem é basicamente em relação à dieta, basicamente com exercício, monitorização dos exames, medicação se necessária e partir para a parte educativa, que a gente acredita muito que a educação promova a conscientização das pessoas, certo? Complicações que esse paciente pode ter: microvascular, macrovascular, nefro e lesões de pele, como a gente já falou, né? E por que lesões de pele, gente? Porque é um paciente mais suscetível. Lembrem que eu tenho excesso de glicose naquela região, né? E aí, esse excesso de glicose na circulação impede qualquer troca de oxigênio. Então, eu tenho um tecido hipóxico e que tem grande chance, de desenvolver lesão de pele, certo? Então, importantíssimo o controle glicêmico, importantíssimo a dieta e importantíssimo o autocuidado, principalmente quando a gente fala de qualidade de calçado do paciente que tem risco de desenvolver pé diabético, certo? Esse controle de glicemia capilar, o próprio paciente pode realizar, não precisa ser a enfermagem, né? Ele só fazer um pique, pega o dedo, absorve e tá tudo certo, né? Então, é algo que o autocontrole é muito tranquilo para fazer, pelo menos para resultado de exame de glicemia capilar. Meninos, é importante os pacientes tentarem se comunicar de alguma maneira que são diabéticos quando estão desenvolvendo alguma crise hiperglicêmica ou hipoglicêmica e perdem o nível de consciência, né? Então, já é comum as pessoas se tatuar dizendo que ele é diabético. Por quê? Porque ele dizendo que ele é diabético, ele chegou no meu serviço, a primeira coisa que eu penso é que ele está com uma alteração metabólica, certo? Então, o que é uma hipoglicemia? Baixa concentração de glicose, alta é alta, certo? E aí a gente vai ver assistência de enfermagem. Então, esse é um pé diabético, gente.
Por quê? O que desencadeou isso? Um ferimento que proporcionou aqui toda a instalação de uma microbiota, certo? Ou de um agente bacteriano, e a ação desse agente bacteriano levou esse paciente a ter esse desenvolvimento, tá? A mesma coisa aqui, ó. Nessa região é muito comum. Então, ó, acontece toda uma lesão cavitária aqui, que meu paciente tem como recuperar? Tem. A única questão é se a gente vai ter sangue com oxigênio para levar para esse paciente, certo? Aqui é um outro exemplo, gente. O paciente perdeu toda a fáscia do pé direito, esquerdo. Toda. Olha isso aqui. Ele foi para o centro cirúrgico e degradaram tudo. Debridaram, na verdade, né? E aí a gente não pode esquecer que o nosso paciente diabético também, como algum complicador, é um paciente renal. Então esse paciente, ele às vezes nem tem nada a ver com o COVID, mas a enfermagem pode ser que... Não necessariamente a enfermagem, mas o que pode acontecer? Esse paciente, ele pode chegar no serviço passando mal, com quadro hiperglicêmico, e aí ele precisa entrar em hemodiálise. Por quê? Porque já não tem mais função renal. Então, quando meu paciente chega com diabético, uma das primeiras coisas que eu faço é saber se ele tem rim funcionando, porque dependendo do tratamento que eu vou apresentar para esse paciente, na situação de agravo que ele se encontra, eu preciso que o rim dele funcione. E se ele não funcionar, eu tenho que colocar o paciente imediatamente numa sessão de hemodiálise, certo? Além de pacientes na hemodiálise, que é um dos agravamentos da diabetes, a gente também tem a cegueira, né? Que também não deixa de fazer lesão em capilar, ok? Então, tem que tomar muito cuidado com a prevenção, meninos, não tem outra opção. Se a gente não prevenir as complicações de um paciente diabético, ou a gente tem mais um paciente cego, ou tem um paciente morto. Essa é a questão. E diabetes é uma doença de intervenção primária. Eu tenho que pegar, orientar, educar, acompanhar esse paciente na atenção primária, não na hospitalar. Porque se ele só vai para o hospital se eu não dei conta dele na atenção básica. Por algum motivo eu não estou dando. Certo? Então é basicamente isso, meninos, né? A ideia agora é que a gente desenvolva a gente tem um mapa conceitual para a próxima semana, né? Ainda fazendo parte dos nossos acordos. Então, caprichem na entrega da semana que vem, da postagem do mapa conceitual. Queria muito agradecer vocês pela disposição e pela parceria nesse momento, né? De algumas provações. E queria me colocar à disposição de vocês, tá bom? Um abraço e até semana que vem, se Deus quiser.